Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? E o livro de hoje é Bobbie Goods, Dias Quentes. Bom, a página que eu escolhi para hoje foi esta aqui, né, nessa doceria aqui. E eu vou usar hoje um pouquinho de marcador e lápis de cor. O marcador vai ser só um pouquinho, tá? Porque tem muitos elementos repetitivos nesta página, então a gente vai usar ele para algumas coisas. E o restante vai ser com lápis de cor da Tris Vibes de 72 cores clássicas. Bom, estas foram as combinações usadas e bora pro colorido. Eu vou usar esse marcador que eu tenho aqui, Cis Brush Aquarelável Tons de Pele. Ele vem nessa caixinha aqui e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Vou usar também esse Cis Graph Duo Tons de Pele. Vou usar uma corzinha, uma ou duas corzinhas aqui, tá bom? Então, bora começar. Aqui, esse é o Cis Brush aquarelável, mas eu já falei sobre ele em um vídeo, né? E aqui que fica o nome da cor, marrom terra. Ai, gente, fugiu. Esse marcador para aquarelar é ruim, mas ele, sem ser função aquarelável, né? Ele é muito bom. Então, aqui eu passei algumas camadas, né? Dessa cor para poder deixar mais escurinho onde eu queria sombra. Aqui eu já estou usando outra cor, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, porque eu esqueci de mostrar antes. E aí eu passei uma camada, depois outra, pra poder ir escurecendo onde eu queria os pontos de sombra, né? E aí eu fui repetindo camadas depois de seco pra poder escurecer mais e aumentar o ponto de sombra. Bom, agora eu vou usar essa cor aqui do Cis, é a cor 101 do Cis Duo Graph Duo, né? Aí, eu fiz aqui esses pães e fui fazendo mais algumas coisinhas, né? Com esta cor. E seguindo aquele mesmo processo, né? De depois de seco, reforçar a camada para aparecer sombra. Aqui também usei a mesma cor, passei mais um pouquinho para escurecer. E depois eu vou vir com lápis de cor também para escurecer melhor, tá? Aqui mais um pouquinho. E agora, com a cor laranja pastel, eu vou fazer aqui, ó, como se fossem os pães de queijo, porque como uma boa mineira, né, não pode faltar pão de queijo. Mesmo sendo só loja de doces, né, tem que ter um pãozinho de queijo. Agora, com marrom escuro mesmo, eu vou passar aqui preenchendo. Tá vendo que a caneta mancha um pouco? Mas aí não tem problema, não. Depois eu volto fazendo as sombras, depois que secar. E esse aqui vai ficar parecendo que é uma massa de chocolate, bem chocolatudo mesmo, sabe? Delícia, deu até vontade. Bom, agora com lápis de cor, né? Eu peguei a cor canela, que é a combinação aí de número 1, né? Pra usar aqui pra fazer a sombra e fazer esses risquinhos aqui como se fossem pães. Uns pães diferentes aí. Porque tem doce, mas tem que ter um salgado pra quem gosta também, né? Aqui nesses donuts de cima também, eu fiz uma sombra com esse canela. E aqui eu vou usar a combinação de número 14, que é a cor plátano e physalis. Essa combinação tem mais uma cor, mas a gente não vai usar aqui nesse pãozinho não, tá? Agora eu vou usar a combinação de número 3, que são as cores fogo, luau e morango. Aí, a gente vai fazer aqui, ó, a parte de baixo, né, que tá escorrendo aqui em cima do donut, a gente vai fazer com a cor mais escura e vai clareando à medida que vai subindo, pra aparecer aí uma cobertura de morango ou algo do tipo, né, tutti-frutti. A ideia aqui seria morango, né? Então, aí, a gente vai deixar um pedacinho mais claro pra passar a cor mais clara, que é o morango. E aí, finalizando aí o degradê. E aqui, do outro lado, né, os outros três, eu vou usar a combinação de número 6. Essa combinação de número 6 são duas cores da caixinha Retratos do Tris Vibes. Então,
são as cores 13 e 14. Por que que eu peguei essa cor? Porque na caixa clássicas, né, de clássicos não tem esses marrons. E eu queria marrons mais escuros, mas se você não tivesse retratos, é só você pegar 2 marrons escuros que você tiver aí, ou um preto e um marrom, que dá certo também. Aí eu peguei uma caneta preta de ponta fina e vim fazendo um monte de pontinhos em cima, assim, olha, para parecer granulado. E com a ajuda da caneta branca, eu fiz aqui como se fosse um chantilly em cima da cobertura de morango. E aí, já mostrei pra vocês, mas esses detalhes eu gosto de deixar por último, né? Mas já fiz aqui pra vocês verem como vai ficar. Essa minha caneta branca é essa aqui, ó, cores pastel, contém 6 unidades da Atriz. É uma caixinha que custa em média R$35 e vem com 6 unidades. Então, eu gosto muito dessa caneta e super indico. Agora, a gente vai fazer aqui uma cobertura de uva. Então, eu usei a combinação de número 4, que são as cores alfazema e fundo do mar. E aí, do ladinho, eu vou usar a combinação de número 5, que foram as cores louro e pistache, para fazer a cobertura de limão. Então, finalizei mais 2 opções de cobertura. Na de uva, eu vou encher de granuladinho branco. E a de limão, eu vou contornar de branco e vou fazer uns pontinhos com a caneta de ponta fina verde, para parecer raspas de limão. Tentei deixar essa vitrine bem variada em cima, né, com opções de coberturas. E aí, já fui preenchendo desta maneira aí todos os restantes da página aí, né? Os donuts que tem aí na página. E aí, eu fui revezando, mas fui fazendo tudo igualzinho eu mostrei pra vocês. E já tô amando o resultado que já tá se formando aí, né? Bom, agora bora continuar esse colorido. Já mostrei pra vocês, né, o que eu fiz em cada um. E agora, a gente vai fazer a vitrine. Então, essa bordinha da vitrine, eu vou fazer de roxo. Então, eu usei a combinação de número 7, que são as cores brisa do mar e sorvete. Então, com a cor mais escura, que é a brisa do mar, eu já vou fazer a parte de sombra e deixar a parte mais clara iluminada nessa curvinha aí desta borda. O povo tá soltando fogos de artifício aqui no bairro, então relevem os barulhos no fundo, tá? Então, eu vou deixar aí passando pra vocês, né? Eu escolhi fazer essa vitrine verde água com roxo, que eu acho essa combinação muito lindinha. E aí, eu vou mostrando pra vocês onde vai ficando os pontos de iluminação. E eu quero agradecer a todos os novos membros que têm chegado por aqui, né? Muito, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem bastante de tudo que eu compartilho por aqui. E eu quero dizer, gente, que eu tô amando pintar esses livrinhos com lápis de cor, viu? Nossa, tô achando que tá ficando muito fofo. Tô super empolgada. Se tiver alguém me acompanhando aqui, me contem aqui nos comentários, hein? Bom, agora eu vou usar a combinação de número 8, que são as cores teal e hortelã, que é um verde água mais escuro e um verde água mais claro, tipo isso. E aí, eu vou preencher o restante aí do nosso balcão, né? Então, as laterais dele eu vou fazer com essa cor. E a parte de cima também, a base dele toda, né? E enquanto isso, vou deixar passando uma musiquinha e já volto.
Agora, com a combinação de número 11, que na verdade é uma cor só, a rocha, eu vou fazer aqui, ó, as bandejas da prateleirinha. Então, a frente da bandejinha eu fiz verde também, e agora com esse rocha, eu vou fazer partes mais escuras e partes mais claras para dar aquela noção de luz, né? E onde tá mais escuro, sombra. E vou preenchendo aí, olha. Aqui nessa lateralzinha interna eu quis fazer também, parecendo alumínio, né? E aí, eu fui preenchendo com esse rocha. E assim, a gente vai preencher do outro lado também, as outras bandejinhas da outra vitrine. E depois a gente vai fazer uns risquinhos com caneta branca para parecer que tem um vidro aí na frente, tá? Então, o resultado já está ficando assim, já estamos quase acabando, né? Já fizemos aí mais da metade do nosso colorido de hoje. Tá ficando tão fofinho, tô apaixonada. Bom, agora aqui nessa plantinha, né, nesse cacto, eu vou usar a combinação de número 9, que são as cores Vitória Régia, Eucalipto e Pistache. Eu fiz um degradê partindo do escuro da parte de baixo e clareando na parte de cima. E como eu quero dar a impressão de cacto, eu vou pegar uma caneta de ponta fina e vou fazer os riscos. Peguei verde, tá? E vou fazer uns risquinhos aqui para dar essa impressão. Só que depois que a gente fizer o fundo, eu vou voltar e vou fazer mais risquinhos para fora da planta, para dar aquela sensação de cacto mesmo, tá? Mas por enquanto eu vou fazer só aqui dentro. Essa caneta aqui é a que eu tô usando, uma Ped Graph Peps. Ela é muito boa, acho que a pontinha dela é 0,4, se não me engano. E aqui no vaso eu tô usando a combinação de número 10, que são as cores luau e morango. Então, com essa combinação de número 10, eu vou fazer vários detalhezinhos aí. Eu resolvi fazer umas bolinhas brancas aqui no vaso para dar um charmezinho. Esse cardzinho aqui eu vou fazer também com essa combinação de número 10. A doceira aí também, provavelmente essa boleira aí, né, com tampa. Provavelmente vou fazer com essa combinação também. E aí, para fazer o efeito transparência, eu continuei a linha ali do quadro, olha, para poder parecer que ele tá atrás dela, né? Então, a gente vai fazer o efeito transparência aí. E aqui eu acabei usando somente a cor mais clara, que foi o morango, da combinação de número 10, tá? Para deixar mais delicadinho. E aí, eu peguei um marronzinho e dei continuidade com a linha, da linha ali atrás do vidro da boleira. Agora, eu vou usar a combinação de número 13 nessas caixas, que são as cores pêssego e areia fina. E aí, fui preenchendo as caixas com essa combinação, deixando o ponto de luz no mesmo lugar, né? E assim, eu vou preencher mais alguma outra coisinha aqui, né? Dessa página, com esta combinação. Daqui a pouco eu mostro pra vocês se teve mais alguma coisa ou não, tá? Aqui, eu usei novamente a combinação de número 10, no avental dela. Deixei ela combinando aí com a loja. Aí, ó, nessa caixa eu usei de novo a combinação de número 13 e desenhei um coração. Eu resolvi colocar roupinha, né, nos nossos amiguinhos. E aqui na blusa dele eu tô usando a combinação de número 15, que são as cores céu azul e confete. Que é um azul escuro e um azul claro, né, gente? E aí fiz como se ele estivesse de blusa e vou colocar uma calça nele também. No corpinho dele, eu vou usar a combinação de número 12, que são as cores canela e mel. E vou preenchendo aqui o rostinho e a mãozinha, né? Com a cor mais escura, que é o canela. Depois eu venho com o mel fazendo o ponto de luz aí do corpinho dele. E na calça a gente vai usar a combinação de número 11, que é a cor roxa, que a gente usou no alumínio ali da prateleira, do balcão. Eu vou fazer a calça dele aqui da mesma forma, deixando uma parte mais escura e outra deixando a mão mais leve para fazer o ponto de luz aí na frente da calça. Narizinho dele aqui eu dei uma reforçadinha com o lápis de cor preto. E aproveitando o preto, a gente vai usar a combinação de número 18, que é o preto e dia nublado, para fazer a bota dele, né? O calçadinho dele aqui, que super combinou com a roupinha. O dia nublado a gente vai usar para fazer o ponto de luz na bota. Nesse outro aqui, a gente vai fazer outra roupinha também, a blusinha. E eu vou usar a combinação de número 16, que são as cores girassol e manga. Eu acabei colocando a parte mais escura perto
do bracinho e a parte mais clara perto do pescoço. Depois eu peguei um lápis de cor preto e reforcei aqui a beiradinha da blusa. E aqui embaixo eu vou usar a combinação de número 11, que é o roxa, né? E na orelhinha eu usei o morango. E no corpinho dele agora a gente vai usar a combinação de número 14, que é o plátano, physalis e areia fina. Aqui nesse patinho eu vou usar a combinação de número 16 também, que são as cores girassol e manga. E eu acabei deixando o patinho peladinho mesmo, sem roupinha. Deixei ele aí do jeito que ele queria ficar mesmo, do jeito que ele veio ao mundo. Então, não coloquei roupinha nele, tá bom? Deixei só os pelinhos dele aí mesmo, né? Mas aí a botinha dele a gente vai usar a combinação de número 15, que são as cores céu azul e confete. Aqui nessa sacolinha eu voltei com a combinação de número 13, que são as cores pêssego e areia. E aqui na carinha eu usei o cor manga, a cor manga. Aqui no adesivo que prende o papelzinho no balcão eu usei o luau. E no coração eu usei o fogo. Aqui no papelzinho eu usei o areia fina e preenchi ele aí, né, uniforme mesmo, sem muitos detalhes. E agora vamos fazer os detalhes da nossa fofurice aqui, né, da nossa cadelinha. E nela eu usei somente a cor mel. Só fiz aí as orelhinhas e o coraçãozinho, né, porque o restante eu deixei branco mesmo. Eu fiz uma manchinha aqui, outra aqui, e o narizinho dela eu fiz com marronzinho canela. Aqui na registradora eu vou usar o roxa novamente. E vou fazer os detalhes aqui e deixar os pontos de luz mais claros, né? Com a mão mais leve. Depois, se você quiser, você pode passar um branquinho também, tá? Pra finalizar esse degradê. E depois de pronto, eu vou vir com a caneta branca no final e vou fazer umas florzinhas nessa caixa registradora aí pra ficar mais charmosinha e mais delicadinha. E aqui eu vou colocar um preço com a caneta branca aqui, porque eu queria registrar que a pessoa estava pagando R$10. Aqui o efeito transparência, a gente tá dando continuidade, né? Colorimos ali atrás do vidro igual, tá na borda do quadro mesmo. Aqui na luminária eu vou usar também a cor roxa, que é a número 11, né? Combinação de número 11. Aí eu usei o roxa e o dia nublado pra clarear ele, tá? Agora essa caixinha de suco aqui eu vou usar a cor fundo do mar. E vou fazer umas bolinhas aqui, ó, parecendo uma uva, só pra demonstrar que parecer que é uma uva, né? E aqui eu vou usar o alfazema. E aqui eu vou fingir que é um suco de laranja, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, laranjinha com o girassol. E vou delimitar aqui, ó, pra aparecer o rótulo, né? Pra finalizar o rótulo. E aí, eu vou desenhar uma laranja.
Acho que ficou parecido, né? O que vocês acham? Deu pra entender que é um suquinho de laranja, né? E fiz a tampinha laranja também. Tudo combinação que a gente já usou aqui hoje, hein? E aí, aqui nesse guardanapo, eu usei o dia nublado. E agora, nessa doguinha aqui, eu vou colorir com a combinação de número 4. Na verdade, eu usei somente a cor fundo do mar. Fiz tudo chapadão mesmo, bem liso aí, sem detalhes nessa blusinha. Como se tivesse sem muito ponto de luz nela. E eu usei a combinação 19, que na verdade foi uma cor só, a cor figueira, que é um marrom meio avermelhado, né? E aí fiz as manchinhas dela com essa cor aí, eu achei que ficou super fofinha. Enchi ela de manchinhas. E o narizinho dela preto, né? O focinho. E agora, a mesa e as cadeiras, eu vou usar a combinação de número 21, que foi a amora e neve. O neve é um branquinho, né, que foi usado aí só para clarear esse degradê. Aqui no chapéuzinho dele eu vou usar a combinação de número 20, que é o calor de verão e o girassol. Vou clarear com o girassol e já estamos quase terminando esse colorido, hein? Agora aqui no fundo eu peguei uma cor, um rosa clarinho, e fui preenchendo toda a parede com esse marcador rosa claro. Eu acho que eu vou mostrar o número, gente, eu espero que eu mostre, porque eu não anotei. Então, vamos esperar aí pra ver se eu vou mostrar o número. Esse aqui é dos marcadores que eu tenho da Assis Duograph. Tons de pele não, acho que é tons pastel. E aí, eu preenchi todo esse fundo. Ah, mostrei aí, ó. É o número 9, Pale Pink. Esse aí, ó, Cis Graph Duo. Esse marcador é muito bom. E agora, com essa cor aqui, ó, 26, que é o Pastel Peach, eu vou fazer o chãozinho. Então, eu vou preencher todo o chão aí com essa cor mais clarinha. E essas duas cores são do kitzinho de tom pastel, que eu já mostrei pra vocês um vídeo só mostrando meus marcadores aqui no canal, hein? Então, se você ainda não viu, te convido a assistir. E aí, a gente vai preencher todo o chão e depois a gente volta, olha, fazendo sombra, aonde tem coisas apoiadas, né? E passa mais de uma, duas vezes pra ficar marcadinha a sombra. E assim, a gente já vai chegando, né, ao fim do nosso colorido. Eu vou colocar agora somente os detalhes com caneta branca, que são os pontos de luz essenciais aí, né, para deixar o nosso colorido mais bonito e mais detalhado. E aqui, para finalizar o efeito transparência da nossa boleira, a gente vai contorná-la de branco, né, para dar aparência de vidro e fazer também uns risquinhos, né, no meio dela, assim, olha, pra parecer que tem a luz, né, tá batendo no vidro e refletindo. E assim ela vai ficando mais delicadinha. Aí aqui, olha, como eu falei pra vocês, eu ia encher mais de risquinhos, né, pra passar por fora aí, olha, pra parecer que é um cacto mesmo, e com aqueles espinhozinhos, aqueles pelinhos, né, que ele tem pra fora. E este foi o resultado final do nosso colorido de hoje. Eu estou apaixonada. Achei que ficou muito fofinho. Eu fiz umas bolinhas brancas no papel de parede e as florzinhas na caixa registradora para dar um charme a mais aí na nossa loja de donuts. Então, este foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E se puder hypar o vídeo, serei muito grata também. Lembrando que todos os links do material utilizado estará aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!